Olá, irmãos. Bom dia. Isaías capítulo 64 e o versículo 6 diz assim: Pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como o vento, nos arrebatam. Nós podemos nos basear no nosso código moral? Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, mas são pessoas corretas. São pessoas que querem fazer o que é correto, querem fazer o bem para o outro, querem viver de uma forma honesta. Isso é moralidade. Ou seja, é ter um tipo de lei internamente que nós consideramos que precisamos honrar. Também por Deus. Há pouco tempo, um jurista brasileiro disse: eu tenho que fazer honra ou fazer jus à minha história, à minha Bíblia. E isso é bom até para os filhos, para a família. No entanto, a pergunta de hoje, e uma pergunta que você pode se fazer é: será que eu posso me basear no meu código moral? Ou seja, naquilo que eu acho que é certo? A resposta é não. Mas por que não? Porque, infelizmente, o ser humano ele tem um problema sério que se chama cegueira. Como assim cegueira? Muitas vezes, coisas importantes nós não conseguimos ver. Se você que dirige, por exemplo, ou até mesmo pilota uma bicicleta, se você se distrair, você pode muito bem sofrer um acidente. Ou seja, você se cegou para algo que não deveria deixar de ver. E na questão moral não é diferente. Muitas vezes nós vemos tantas coisas e às vezes esquecemos de outras que são muito importantes. E sim, nós não podemos nos basear no nosso código de conduta, no nosso código moral, no que nós achamos que é certo, porque isso está infelizmente infectado. Com o que, Thomas? Com a nossa vontade. Muitas vezes nós achamos que aquilo que nós gostamos é o certo, mas não. Um usuário de drogas, ele vai te dizer que não tem problema nenhum em ele estar usando. Agora, quando a vida dele é destruída pelas substâncias químicas,
Aí ele percebe que errou. Mas mesmo assim não consegue se libertar, porque a vontade dele no início ficou atrelada àquilo, e depois ele se tornou um escravo. E esse é o grande problema, até mesmo de leis criadas por governantes, por deputados, senadores, legisladores, ela está entranhada na corrupção humana, na vontade humana. Um escritor de esquerda, socialista, também com base ali no comunismo, chamado Michel Foucault, ele dizia que todo código moral humano era sem validade, dos governantes principalmente, porque estava enredado na vontade desses governantes de dominar as pessoas. E por um lado ele estava certo, porque o ser humano, ele sempre visa os seus interesses. Por quê? Porque somos pecadores. E o pecado é a pior doença. O pecado é a pior infecção. É como uma sepsemia. Ele toma conta de você. É uma infecção generalizada. E quando você percebe, está tomado. O texto que nós lemos hoje, o profeta Isaías, ele usa a metáfora do leproso, quando ele diz: todos nós somos como um imundo. O imundo, naquela época, era o leproso, a pessoa que tinha hanseníase. Não existia cura, então eles tinham que viver longe das pessoas. E a carne começava a apodrecer no corpo. E para que não ficasse as moscas posando e ao mesmo tempo pedaços de carne se soltando, eles enrolavam pedaços de pano no seu corpo, trapos, onde ali ficava pus, infecção e outras coisas mais. Então diz o profeta: todos nós somos como o imundo, e a nossa justiça é como trapos de imundícia, como trapos imundos. Ou seja, aquela coisa purulenta, aquele lixo hospitalar, assim é, infelizmente, muitas vezes, os nossos atos que consideramos justos, que muitas vezes, na verdade, prejudicam as pessoas, fazem mal aos outros. Não deveríamos nós agir de uma forma que Deus quer? Claro, é isso que Deus espera de nós. E para fazer isso, não precisa muito, só precisa da nossa aceitação. Só precisamos admitir que em Deus ou com Deus podemos ser justificados. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu: somos justificados mediante a fé. Nós somos salvos pela fé. Isso não vem de vós, vem de Deus. Se hoje você estiver se sentindo assim, como diz o texto, impuro, sujo, venha até Jesus, que Ele pode limpar você. Ele pode mudar você. E é claro, também vai mudar a sua situação. Está você hoje sem saber para onde ir, sem saber o que fazer? A boa notícia é que Deus estava esperando por esse momento. O momento em que você vai aceitar a ajuda dele. Porque Ele sempre quis te ajudar. Ele sempre quis segurar você pela mão e mudar tudo o que você está vivendo. Realizar os seus maiores sonhos. Então, diga sim.
e veja Deus fazendo um milagre. Amém? Um bom dia, ou uma boa noite, uma boa tarde, e que Deus te abençoe.